Excelente dia, amados, na paz e na graça do Senhor. O tema que eu quero abordar com vocês hoje é Juntos Somos Mais Fortes. Vamos falar um pouquinho de relacionamentos. Hoje nossa palavra ela vai estar lá em Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 16. Quem leu a Bíblia já do início ao fim, já percebeu, já entendeu que a Bíblia é um livro de relacionamentos, adaptação, desafios, diversidade. Como que Deus ama a diversidade. Se a gente analisar a vida dos apóstolos lá atrás, as características deles e dos discípulos de Jesus, percebemos que Deus ama as diferenças. Como cada um dentro das suas diferenças, eles moveram a humanidade, eles contribuíram para a evolução da humanidade. No livro de C.S. Osborne, A Arte de Relacionar-se com as Pessoas, ele aborda a necessidade que temos de fazer algo que ninguém nunca fez para sermos aceitos na sociedade, admirados e amados. Isso é bom, isso não é ruim. Porque a diversidade, ela faz a humanidade se equilibrar. Faz a gente também sair da zona de conforto. Se a gente analisar os cientistas e os pensadores lá atrás, todos eles, de alguma forma, com a sua diversidade, com os seus experimentos, com as suas descobertas, contribuíram para o bem da humanidade. A gente precisa se relacionar uns com os outros, mas a gente precisa aprender a nos relacionar dentro dos princípios de Deus. Por que é tão difícil os nossos relacionamentos? Porque é tão mais fácil criticar destrutivamente as pessoas a que elogiar. Porque é tão difícil a gente usar palavras acolhedoras e é mais fácil usar palavras de separação. Porque é tão difícil a gente suprir a necessidade do outro. Isaac Newton, ele usa uma frase muito sábia, eu gosto bastante. Ele fala assim: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. A gente pode fazer a interpretação dessa frase. Quantas pessoas a gente conhece que sabe um pouquinho e já acha que sabe tudo, ignora o resto? Pensa que já está pronto, nossa, eu sei. Quantas pessoas a gente já ouviu falando que tudo ela sabe, que não precisa aprender? E quantas pessoas a gente conhece que sabe como que é o certo, mas ignora a maneira correta de fazer, simplesmente porque não quer? Eu costumo dizer que viver é um desafio, é sair da zona de conforto. No livro de Peter Vanderberg e Tânia Guardini, Rumo ao Desconhecido, segundo o chamado de Deus com ousadia, ele fala que atender o chamado de Deus foi a maior aventura que ele já fez na vida. Por que Peter falava isso? Porque ele teve que sair da zona de conforto dele. Ele teve que sair do lugar que ele conhecia, que era a cidade dele. Estudar a faculdade em Londres. Ele saiu de Zimbábue, na África, antiga Rodésia, para estudar engenharia automotiva e engenharia de aviação no Instituto de Londres. Lá ele conheceu Evangeline. Evangeline foi criada em berço cristão. Ela orava por ele, gostou dele, tudo, e ele recebeu o chamado. Através das orações de Evangeline, ele recebeu o chamado de Deus. Só que o chamado de Deus para Peter e para a esposa foi lá na África. Ele voltou para a África, só que ele não foi para a cidade dele. Ele foi evangelizar em outros lugares, em diferentes etnias, em diferentes costumes. Então ele teve que conhecer as pessoas. Ele teve que se adaptar aos costumes e hábitos daquelas pessoas que ele estava evangelizando. Conhecer as pessoas para poder trabalhar nelas o evangelho. Respeitar as etnias, respeitar o hábito deles, conhecer os costumes deles, o que eles gostavam. E assim ele foi aprendendo a atuar de acordo com cada situação, com cada cidade.
Esse livro é fantástico e eu me identifico muito com ele, porque quando eu recebi o chamado para dar aula de balé lá no Mato Grosso, eu não entendia porque eu tinha que ir para lá. Eu fui atendendo o chamado de Deus, fui ousada, né, digamos assim, atender o chamado de Deus. Lá o Ministério de Dança continuou com a minha sobrinha, onde ela está lá até hoje. Ela veio para cá, voltou para lá, pegou bagagem comigo para cá, voltou para lá e continuou. Ela é líder do Ministério de Dança. Então frutificou. O trabalho que eu fui lá e iniciei, ela está dando continuidade. São árvores que dão frutos. E, meus irmãos, árvores de bons frutos serão apedrejadas. Vai levar pedrada sim, porque a gente é afrontado o tempo todo. Por isso a gente precisa aprender a nos relacionar, aprender a lidar com as pessoas. E a Bíblia, ela nos ensina isso aqui o tempo todo, como agir, como falar. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, ensina que há tempo para tudo. Tempo de afastar, tempo de aproximar, tempo de odiar, tempo de amar, né? Então eles nos ensinam isso, então a gente tem que dar tempo ao tempo. Uma hora começa a aparecer os seus frutos, a gente não precisa se precipitar. Já observou como que a gente se sabota quando a gente tenta se defender em alguma situação? Sem deixar o Espírito Santo agir? Como que a gente se sabota no falar? Como a gente fecha portas? Mas quando Deus age, Ele abre as portas. A gente deixa de se sabotar. A gente deixa Deus agir porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior. O pensador Clayton Simão, ele fala que na vida a gente só dá aquilo que a gente recebe. O que você tem recebido da sua família nesse tempo que você está em casa, mais tempo com a família? O que você tem recebido da sua família? Que tipo de palavra você tem recebido? Que tipo de palavra você também tem dado? Porque a forma que a gente recebe as coisas, a gente não precisa agir. A gente tem que entender que às vezes o comportamento agressivo é do outro, não é seu. E você não tem que responder esse comportamento da mesma maneira que você recebe. No texto que a gente está vendo aqui de Colossenses, Paulo ele fala pra gente abandonar as palavras de maldição, a gente abandonar a ira, a indignação. Quantas pessoas na família a gente conhece que está sofrendo com a língua, né? A língua, ela provoca muita maldade. Ela é um membro que ela não tem osso, mas ela machuca muito. Através das fofocas, das mentiras, das calúnias. A gente tem que parar com isso para ter relacionamento saudável. Relacionamento saudável com a nossa família fica muito mais forte, muito mais unida. Relacionamento saudável nas empresas também, não só na família, isso é para o mundo, que vem do berço. Eu fui criada a saber me relacionar com as pessoas nas suas diversidades, nas suas diferenças. Minha mãe, ela dava aula e na escola eram apresentados diversos tipos diferentes de alunos, mais simples, uns alunos mais ricos, né, na época. Então assim, a gente tinha que tratar todos iguais, porque para Deus não existe mais rico, mais pobre, não existe o mais abençoado e o menos abençoado, não existe aquele que nasceu em berço cristão que ele vai ter menos sofrimento que aquele que não nasceu. Existem pessoas, existem nós. E Ele ensina, o tempo todo, Deus nos ensina a tratar todos com amor e igualdade. A Bíblia nos ensina isso e o texto de Colossenses que a gente está vendo hoje fala sobre isso. Precisamos analisar se a gente está criando relacionamentos ou enterrando relacionamentos. Se a gente está aproximando as pessoas de Jesus ou afastando elas de Jesus. A gente precisa imediatamente analisar isso. Jesus, ele nos convida a olharmos para nós mesmos, a olharmos no espelho
e sermos solucionadores de problemas e não criadores de contendas. Deus, Ele quer aumentar o amor, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos melhores. O diabo, ele quer tirar a nossa unidade, porque ele sabe que os filhos de Deus, os discípulos do Senhor, eles serão conhecidos pelo amor e o cuidado uns com os outros. Neste texto aqui de Colossenses, Paulo fala pra gente se vestir do novo homem, né? Se vestir de compaixão, que é a lei que rege o novo homem. Quando Deus trata, quando você deixa nas mãos de Deus. Compaixão é quando a sua necessidade é atendida e a minha também é. Sermos misericordiosos, que nem Jesus ele deu exemplo em Mateus 5, 6 e 7, e uma parte de Lucas 6, lá no monte. Falou pra gente bendizer uns aos outros, amar nosso semelhante. Quando nós amamos o nosso semelhante, mas não só quem nos ama, ele desafia a gente a amar os nossos inimigos e orar por eles. Porque amar os nossos inimigos sai da nossa zona de conforto. É muito mais fácil a gente amar quem a gente ama, quem ama a gente. Cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa vai ter o seu ponto de vista. Então a gente tem que aprender a nos relacionarmos dentro dos princípios de Deus. É isso que a Bíblia fala o tempo todo para nós. E há tempo para todas as coisas, que nem fala em Eclesiastes. Se a pessoa não está captando a mensagem naquele momento, você não tem que ser maçante, você não tem que ser pesaroso, não tem que bater de frente com aquela pessoa para fazer ela entender, porque aquele momento não é o momento dela, mas já é o seu. Agradeça, tenhamos um coração mais grato, saibamos esperar no tempo de Deus. Amados, pensem nisso. Vamos ter relacionamentos saudáveis uns com os outros, vamos nos amar, vamos nos cuidar, porque a partir do momento que a gente começa a amar as pessoas e orar por elas, até pelas pessoas que a gente não ama, que as pessoas não amam a gente começa a cuidar delas e a gente começa a amar elas. Tudo ao seu tempo. E a mudança, ela parte de nós, começa de dentro para fora, e tem que querer fazer essa mudança. Aí vem o respeito com o seu próximo, falar com amor, abordar com amor, pontuar com amor. Tudo em base do amor, do respeito, através dos relacionamentos, porque o amor é a base de tudo. E o respeito, principalmente, amor e respeito, eles são frutos de relacionamentos saudáveis. Por um mundo com mais amor e com bastante diversidade, porque a diversidade nos move. Pensa nisso, meus amados. Vamos começar de nós a mudança. E o resto é consequência. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor e pensem nisso. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em